Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigido à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O urologista é o profissional médico capaz de diagnosticar e tratar a doença. Por vezes, o auxílio do oncologista e do radioterapeuta é necessário. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje o urologista Dr. Matheus Furtado Rocha. Dr. Matheus, bem-vindo. Obrigado, Renata. Dr. Matheus, é possível prevenir o câncer de próstata? Bem, Renata, a resposta para essa pergunta, por mais assustadora que seja, é não. A gente não consegue prevenir o câncer de próstata. O que a gente consegue é um diagnóstico precoce e tratamento eficaz, que a gente consegue combater o efeito da doença agressiva, tardia, né? Então a gente não consegue prevenir o câncer, a gente consegue tratar o paciente em fase precoce, quando a gente consegue detectar a doença em fase inicial. Que cuidados, então, que os homens precisam ter, já que não existe uma prevenção, mas o que eles podem fazer? Bem, os fatores de risco a gente não consegue alterar, né? Os principais fatores de risco do câncer de próstata são a idade avançada, né? A raça negra e o histórico familiar. Não são coisas que a gente consegue mudar. O tabagismo também é associado, então se a gente tira o tabagismo do nosso dia a dia, você pode reduzir o seu risco durante a vida de ter o câncer de próstata. E além disso, a gente começar com os exames, né, de rastreio, né, para que caso você venha a ser diagnosticado com câncer de próstata, que seja em fase inicial. Sim. Quem tem um histórico na família, um avô, um tio que já teve o câncer de próstata, ele precisa fazer exames com mais frequência? Não mais frequência, mas ele deve iniciar os exames um pouco antes do que a população em geral. A recomendação inicial é que a gente comece a fazer os exames na população em torno dos 50 anos de idade. Para pessoas com histórico familiar, é importante às vezes a gente começar em torno dos 45 anos de idade. Quem tem o histórico familiar tem um risco de desenvolver a doença maior do que a população em geral. E com o exame, consegue detectar esse câncer num estágio muito inicial? Muito inicial. Hoje em dia a gente consegue detectar o câncer de próstata no estágio muito inicial. Além do exame de toque do PSA, que é o que a gente faz a longa data, né, que é o que vem estipulando. PSA é o exame de sangue. Exatamente. Hoje em dia, novas tecnologias associadas como ressonância, a gente cada vez mais consegue detectar o câncer de próstata em fases mais iniciais. E para cada tipo de tumor que a gente diagnostica, a gente consegue oferecer um tratamento individualizado. Ou seja, o exame é fundamental, é muito importante, como se fosse mesmo essa prevenção, que a gente diz que não tem, mas é a única prevenção. É a única prevenção que a gente tem, é a única forma que a gente tem de aumentar a sobrevida do paciente sem trazer para ele grande morbidade, né? Porque o câncer de próstata, quando detectado em fase inicial, pode levar a um tratamento menos agressivo, né? E esse tratamento menos agressivo vai ter menos consequência em relação à qualidade de vida do paciente. Agora, doutor Matheus, quem está com câncer de próstata, não fez o exame e o câncer, infelizmente, está se desenvolvendo, ele percebe algum tipo de sintoma no corpo? Ou na região mesmo? O câncer de próstata, ele dá sintoma muito tardiamente, né? Infelizmente. Quais são eles? São sintomas urinários, os primeiros sintomas relacionados com o desenvolvimento local da doença. A próstata fica logo abaixo da bexiga, então o paciente tem inicialmente uma dificuldade de urinar, começa a urinar várias vezes durante o dia, várias vezes à noite, o fluxo urinário reduz, são os principais sintomas iniciais. Em fases mais tardias, quando a doença se dissemina pelo corpo, surgem dores ósseas, emagrecimento, que são sintomas de doença mais avançada já. Que já chegam a ser o câncer em si? O câncer, desde o início, mesmo no local, a gente já define como câncer, mesmo os sintomas locais.
Isso seria o câncer metastático, incurável, que a gente não tem mais formas de tratamento curativo. Esse paciente seria indicado um tratamento paliativo, que é mais para aliviar sintomas e dar qualidade de vida. Vamos falar então dos tratamentos existentes hoje, doutor Matheus. Para quem descobriu bem no começo o câncer de próstata, quais são as chances de cura e os tratamentos existentes? Bem, quando a gente consegue diagnosticar no início, né, uma doença localizada na próstata, a chance de cura chega a 95%. Né? Então, você vê que é uma chance muito grande de cura para o câncer de próstata. Os tratamentos oferecidos, né, passam desde a cirurgia, que a gente chama de prostatectomia radical, mas que, com o passar dos anos, ela vem se desenvolvendo, né, dentro das áreas cirúrgicas, novas técnicas com preservação de nervos e vasculares. Que é a retirada da região da próstata. Exato, da próstata. A retirada da próstata e das vesículas seminais que ficam junto à próstata. Mas com novos métodos, novas formas de cirurgia, a gente consegue uma preservação de estruturas que dão para o paciente uma qualidade de vida maior. Essa cirurgia ela foi muito criticada, né, no final da década de 90, nos inícios dos anos 2000. Né? Mas hoje em dia, com as novas técnicas, os resultados são muito bons, né? Em relação à sobrevida do paciente, em relação à qualidade de vida que o paciente vai ter após a cirurgia, cada vez os resultados são melhores. E quimioterapia ou radioterapia? Ou a quimioterapia não se cabe no tratamento inicial do câncer de próstata. Ela entra numa fase mais tardia, quando a doença já é incurável, como eu te falei anteriormente. A radioterapia é uma opção no tratamento inicial do câncer de próstata. Hoje, os resultados da cirurgia para o paciente que detecta a doença numa idade mais jovem, né, que a gente fala o paciente até 65 anos, a cirurgia apresenta resultados melhores, né? Mas a radioterapia para aqueles pacientes que não querem ser submetidos a uma cirurgia ou que, por estado clínico, né, ou comorbidades, às vezes doenças Sim. associadas, não podem ser submetidos a uma cirurgia, é uma opção de tratamento. Também existe uma chance de cura Existe real. uma chance de cura. A chance de cura é semelhante entre as duas. A diferença é que em doenças mais agressivas, a cirurgia traz um benefício maior do que a radioterapia no tratamento inicial. Agora, doutor, os homens precisam voltar mais ao consultório médico? Eles precisam se consultar mais? Porque as mulheres já têm uma prática, até por engravidarem, terem filhos, elas já estão mais adaptadas e mais acostumadas. Os homens têm uma certa resistência. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. O homem, na verdade, ele não vai ao médico, né? Isso é definido. Então, alguns, às vezes, não fazem nem exames de rotina. Exato. Muitas vezes o que acontece para a gente é o seguinte, o paciente ele vê a respeito do câncer de próstata e procura o urologista em torno de 50 anos. Mas esse paciente chega no nosso consultório e ele nunca foi no cardiologista, por exemplo. E a chance dele ter uma doença cardiovascular nessa idade é muito alta. Então, o que a gente tem por princípio, né, com a campanha do Novembro Azul, né, e com o princípio dentro da nossa sociedade? Nós somos o médico do homem, né, porque ele vai nos procurar por essa propaganda midiática e também porque é a única coisa que às vezes ele se preocupa às vezes um câncer. Mas esse paciente, ele vai fazer uma rotina de exames e ser encaminhado para os especialistas que ele deve passar na idade. Então, o homem não tem realmente o costume de ir ao médico, né? Então, a gente aproveita essa vinda ao consultório, né, do paciente para que a gente possa estratificar ele, os fatores de risco. Às vezes a gente descobre paciente diabético, paciente hipertenso que nunca foi ao médico anteriormente. Pede ali um exame de sangue e acaba aproveitando a consulta para rastrear outras áreas. Exato, e depois a gente encaminha o paciente para o cardiologista, para o endocrinologista, para fazer os cuidados necessários. É importante, então, que os familiares também, as esposas, as irmãs, enfim, filhas, ajudem os seus pais, irmãos, maridos a procurarem, principalmente nesse Novembro Azul, os médicos. Exatamente. Eu acho que essa conscientização tem que ser geral, né? E os familiares são muito importantes nessa hora, né? Quando o familiar orienta, às vezes, muitas vezes a esposa leva o marido, ou a filha leva o pai, né? Porque realmente a mulher é mais ligada nessa prevenção de saúde do que os homens, né? Mas a conscientização da família é muito importante. E principalmente também no período da doença,
né, esse apoio psicológico multidisciplinar da equipe e a família também ajuda muito na recuperação do paciente. Sim. A doença em si, né, ela passa por algumas fases, né? A primeira fase é a aceitação do paciente. O paciente, quando ele recebe o diagnóstico, às vezes ele demora a aceitar que ele está doente, muitas vezes o paciente é assintomático, né? Então, é realmente uma notícia muito, muito forte, né, muito impactante para, às vezes, um paciente que não sentia nada. Né? E você vai uma vida normal. Exatamente. E tem essa notícia. E ele vai ser submetido a um tratamento. Né? Então, o apoio familiar, né, o apoio de todas as especialidades médicas, às vezes psicólogos, né, ajuda muito na evolução desse paciente. E procurar saber mais sobre as doenças masculinas, né, sobre o cuidado da saúde do homem. Exatamente. A informação, ela desmistifica muito esses medos, essas questões. Exatamente. Quanto mais a pessoa sabe a respeito da doença, mais tranquila ela fica. Ok. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, né? Sucesso com o Novembro Azul, com essa conscientização de todas as doenças masculinas, porque a gente sabe que tem cura quando diagnosticada cedo e muitos também precisam dessas informações. Obrigado, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever esse ou outros programas, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.